Próxima e última pergunta que eu vou responder da lista e depois eu vou responder um pouco de vocês aqui no chat. Que o Cabelo mandou. É verdade que alugar apartamento é mais fácil do que casa? Boa pergunta. Alugar apartamento é mais fácil que casa? Casa é mais fácil que apartamento. Vamos lá. Vou tentar explicar aqui de uma maneira, lembrando que eu não sou corretor, tá? Também não sou advogado, também não sou nada. Só eu, Paulo Paternes, aqui, que lidar com milhares de imigrantes. E venho lidando. Ele veio lidando, que fala? Venho lidando com imigrantes? Eu venho lidando com imigrantes brasileiros, já vai para 8 anos. Né? Então a gente aprendeu muito. Existe a lei, existe o certo, existe o errado, existe o que as pessoas fazem. Falando de locação de apartamento ou caso que é melhor, é meio que indiferente. Por quê? Vou falar de 3 coisas. Super importante para vocês isso, ó. Apartamento, que a gente fala apartment, condo e casa. Casa que eu falo pode ser casa geminada ou casa normal. Quando você vê a palavra apartment, significa o quê? Um dono para todas as portinhas que você vê. Milhares de portinhas naqueles complexos, um monte de apartamento, né? Um monte de residência. Só tem um dono. Ali vai ter o quê? Vai ter um escritório, que a gente fala office. Vai ter um office, vai ter um escritório. Ali é menos difícil de alugar do que um apartamento, do que uma casa hoje, nesse mundo louco que nós estamos vendo. Mas qual que é a diferença do condo para o apartment? Eles, quando você olha, eles são idênticos. São complexos, são condomínios de apartamentos, os dois. Tá, Paulo, qual a diferença? Se você vê condo, escrito condominium, significa que cada portinha tem um dono diferente. Se você vê escrito apartments, complex, luxury apartments, só tem um dono para todas as portinhas. É onde vai ter o escritório. Quando você vê condominium, cada portinha é um dono. O Paulo pode ser dono de um condo, de uma portinha, de 2 portinhas. O Paulo gostaria de ser dono do apartamento, de ter dono de tudo aquilo. Né? É diferente. Apartments, empresa. Condo, gente. Falando assim de uma maneira simples para você entender. E casa, né, funciona igual condos. O que significa? Tem um dono. Nessas casas ou nesses apartamentos condos que eu estou falando, né, você precisa de uma imobiliária na maioria dos casos. E o dono do apartamento, condo ou da casa, tem as regras dele e tem as regras do condomínio. Né? Então, por exemplo, a regra do Paulo é, dá um exemplo, se eu for alugar um apartamento meu ou uma casa minha, eu vou ter a minha regra. A minha regra é no máximo 2 pessoas por quarto, porque eu não quero que vire maloca. Pessoa não pode ter cachorro, pode ter pet. Isso porque eu sou o dono. Se eu sou o dono, tem as minhas regras. Agora, se a minha casa, e no caso o apartamento, vai estar dentro de um condomínio, aí existem as regras do condomínio que a gente tem que seguir. Tá, Paulo, qual que é mais fácil, filho? Hoje, apartamento é mais fácil. Os apartamentos complexos, ele tem muito mais. Por que ele é mais fácil? Porque você vai direto lá e você vai falar, olha, eles têm a regra deles e você vai tentar alugar. Aqui, falando de Flórida, tem apartamento complexo, esses apartamentos, agora eu estou falando apartamentos de um dono, para não confundir, que eles vão pedir para você 2 depósitos e um aluguel, se você não tem documentos legais. O que é documento legal? Um documento que mostra que você pode morar aqui bastante tempo. Por quê? O contrato é de 1 ano. Com o teu visto de turista, você só está legal 6 meses. Então, se você tiver com visto de estudante, facilita. Com o visto de turista, o que eles podem pedir são mais meses de depósito. Ouvi dizer, não conheço, que tem lugares que pedem 6 meses. O máximo que eu já vi foram 2 depósitos e um aluguel. E você consegue. São 2 calções,
mais um aluguel. Acho que no Brasil é bem comum, pelo menos 1 em 1. Quando é dono, que você vai na imobiliária, vai depender do dono. Então, eu tenho um apartamento que tem brasileiros lá, que eu pedi um depósito, que não fui eu, foi a imobiliária. Que eu falei, tudo bem, um depósito, tudo bem. Mas eu podia falar 10 depósitos. Podia falar 100 depósitos. Podia falar o que eu quisesse, o apartamento é meu. Quando é apartment, aí tem a lei do condomínio inteira, que só tem um dono. Quando é condomínio, que é igualzinho a apartamentos, aí cada portinha tem um dono e você precisa ir numa imobiliária, numa corretora de imóveis aqui. Certo? Quando você tem acesso ao dono, pode facilitar. Por exemplo, eu já sei que você é imigrante como a mim, sei as suas dificuldades, sei se você é um bom pagador ou não pagador. O gringo não sabe. O gringo ele quer que não tem documento, vaza. Não vou alugar para você. Então, tudo depende de condomínio para condomínio, de casa para casa, quem que é o dono. O que eu recomendo? Um corretor de imóveis brasileiro que está acostumado com isso. Ele vai te cobrar uma taxa, 400, 500, 600, 350, seja quanto for, para fazer essa correria para você. Por que eu recomendo eles? Se for um bom, se for uma pessoa que foi indicada por alguém, principalmente, alguém honesta. Porque ele vai te levar nos lugares que sabe que você consegue alugar. Porque tem vários lugares que você não vai conseguir. Existem alguns complexos, condomínios, que você vai conseguir. Então, em vez de você ficar batendo cabeça com o teu inglês quebrado e gastando dinheiro e tempo à toa, contrata um corretor honesto de locação, que ele vai falar, ó, esse apartamento, esse e esse você consegue alugar. Qual que você gosta mais? Esse é 1.000, esse é 1.100, esse é 1.200. Tá? Então, essas foram as perguntas e essas foram as respostas, falando meio que por cima, sim, mas é isso. Não tem segredo, não tem muita complicação, não é muito burocrático. As coisas aqui são práticas e rápidas. Qualquer um que falar, não, os Estados Unidos é tudo complicado, não sabe o que está fazendo ou está tentando agregar valor no seu... Deixa eu até colocar o jabá aqui do meu povo, se não esqueço. Está tentando agregar valor nos trabalhos.